começando a gravar aqui. Essa é a última reunião do ano. Boa tarde a todo mundo. E vamos fechar com a leitura, né, do livro Ensino de Física, Metacognição no Ensino de Física. Então, hoje nós vamos ver os capítulos 7, que vai curadoria do Lucas, e o capítulo 8, que é a curadoria do Everaldo. Certo? Lucas, a sala é sua. Acho só uma ressalva. O nosso é o capítulo 6 e eu acho que o de Everaldo é o capítulo 5. Não, é 6 e 7. 6 e 7? Pronto. É, semana passada, eu que coloquei um capítulo a mais no livro agora. Semana passada fiz o 4 e 5. Perfeito. Então vamos lá, Lucas. Gente, boa tarde a todos vocês. Eu queria já dizer que ontem eu e os meninos a gente entrou num acordo, né? Eles estão aqui me zoando, brincando, dizendo que eu sou curador, mas a apresentação é nossa, então eles vão compartilhar aqui com a gente também. Eu vou compartilhar aqui com vocês o material que nós preparamos. Eu vou fazer. Todo mundo me ouve direitinho? Tá baixo o volume. É só tentar consertar aqui. Só um segundo. Melhora ou não mudou nada? Acho que melhorou. Tá? Então vou tentar continuar assim. Qualquer coisa vocês podem avisar. Tá bom. Se não der para ouvir. Uma observação, né, que eu preciso fazer. O nosso grupo aqui ficou composto por eu, Acácio, Tainara, Emily e Neta. Só que Neta hoje não pôde participar da reunião com a gente, mas ela já nos deu uma força, nos ajudando com a sistematização. Então, a gente vai usar aqui um material que nós aproveitamos para desenvolver a partir do que ela nos ajudou a fazer. Só alterna. Eita. Compartilhar aqui com vocês a tela. Vou espelhar aqui um pouquinho. E vocês me dizem aí, por favor, se chega para vocês a tela da apresentação. Chegou. Então, nós ficamos responsáveis, né, por sistematizar e trazer aqui para o grupo, pro grupão, o capítulo 6 do livro, que é o capítulo Ações Didáticas Orientadas pela Metacognição. Aqui é um recorte do livro que nós já estamos trabalhando aí há um tempinho. De modo geral, né, nas nossas considerações, uma leitura muito agradável, né, uma linguagem bem tranquila de compreender, assim, lógico, principalmente para quem já desenvolveu alguma leitura sobre, né, o material que o livro trata, principalmente sobre metacognição, e bem voltado para a ideia de estratégias em sala de aula, né, ações didáticas que seriam as estratégias que a gente pode utilizar em sala de aula. Então, na introdução do capítulo, né, de uma maneira bem resumida, a gente tem uma abordagem que traz a ideia de que no ensino de física a gente vai trabalhar com algumas opções de ações didáticas mais comuns, que são aquelas que estão listadas no capítulo 6. Resolução de problemas, leitura e interpretação de textos, as atividades experimentais e a avaliação da aprendizagem. Então, o texto ele traz a ideia de ações ou situações didáticas do ponto de vista de que são as atividades que o professor busca realizar na sala de aula com alguma intencionalidade. Então, isso seria uma ação didática, uma situação didática proposta pelo professor. E aí, dentre essas opções, lembrando que no contexto do livro, esse capítulo fala especificamente sobre o ensino de física, né? Então, a gente até discutiu isso no nosso pequeno encontro de grupo, porque, assim, tem alguns aspectos que o texto levanta que são muito específicos da física, mas que, de certa forma, né, eles permeiam ainda, assim, as outras áreas das ciências da natureza, a química, a biologia também, de uma maneira um pouquinho diferente. Então, na introdução,
o texto traz a explicação de que o material produzido foi a partir de um levantamento de outras pesquisas. Então, eles elencaram essas ações didáticas a partir de pesquisadores anteriores. Né? Então, eles conseguiram fazer algumas observações. E aí, eles dividem. Alguém? Estamos lhe ouvindo. Eu pensei que alguém tinha aberto o microfone para falar. Tranquilo. E aí eles dividem, né, basicamente, essas pesquisas em dois grupos de trabalho. O primeiro grupo são as pesquisas que vão analisar o comportamento do estudante durante as situações de aprendizagem. E aí, de certa forma, o que dá a entender, né, durante a leitura do texto é que essa seria uma situação onde você tem uma ação, de certa forma, natural. Por quê? Quando a pesquisa se volta para analisar o comportamento do estudante durante aquela situação de aprendizagem, e aí isso vai ser complementado com a outra definição, com a segunda, seria a partir da ideia de que esse estudante ele consegue desenvolver um processo metacognitivo naturalmente, a partir daquela situação proposta. O outro grupo de pesquisas foi aquele grupo onde eles destacaram as pesquisas onde a metacognição está associada a um programa de instrução. Nesse caso, é como se fosse uma espécie de ação estimulada. Então, você propõe ali uma ação didática, você propõe ali uma ação didática na qual há uma série de etapas que induzem o estudante a desenvolver um processo metacognitivo. Lógico, isso a gente nunca vai conseguir uma garantia de que vai acontecer aquilo, mas do ponto de vista do planejamento das ações, seria um pouquinho diferente. A segunda categoria é como se ela demandasse um planejamento mais específico, para que você atinja objetivos de metacognição, que na primeira ocorrem de uma maneira mais natural. Então, na primeira categoria, as pesquisas mostraram que os estudantes que usam habilidades metacognitivas, eles conseguem atingir os objetivos com mais facilidade. O que, baseado nas nossas discussões anteriores, faz sentido. A partir do momento que o estudante é capaz de gerenciar a aprendizagem, mobilizar estratégias de maneira consciente, seja isso voluntário ou involuntário, você normalmente vai ter uma habilidade mais aprimorada. E aí você vai ter mais facilidade para conseguir desenvolver os processos e atingir os objetivos. No segundo caso, as pesquisas mostram que as situações vivenciadas na sala de aula favorecem os estudantes que recorrem às habilidades metacognitivas para resolverem a atividade proposta. Então, vem de novo o aspecto de que aquele processo não seria algo ali natural do estudante, mas seria uma situação, de certa forma, onde ele é induzido a utilizar esse tipo de estratégia. Então, existe um estímulo por parte da ação do professor. E aí, o texto passa a tratar do primeiro tópico, né, a primeira categoria de ações didáticas, que seria a resolução de problemas. E aí eles trazem alguns aspectos interessantes. Né? O primeiro ponto que a gente destacou, destaca-se nas investigações de estratégias de aprendizagem metacognitivas, onde proporciona ao estudante desenvolvimento da habilidade, da capacidade de resolver situações e problemas no cotidiano. Então, ele já faz uma relação entre a ideia de resolução de problemas no âmbito escolar, ali, né, nos aspectos cognitivos, e a utilização dessas estratégias de resolução de problemas para situações cotidianas. Então, o destaque que eu acho interessante, né, que ele faz é trazer a ideia de que, nesse caso, a resolução de problemas ela vai ter uma interferência positiva no sentido de autorregulação. Então, quando a gente fala nesse aspecto autorregulatório, né, o que é que estaria associado a isso? Quando você pensa do ponto de vista metacognitivo na resolução de problemas, inclusive a gente conversou sobre isso, né, ontem também, existe indiretamente uma série de processos que elas naturalmente vão acontecer, esses processos, né, que seria a partir do momento que você usa processos metacognitivos, você vai passar por etapas de planejamento,
de execução e de avaliação. E a partir do momento que você planeja, executa e avalia, você repensa e você atualiza a sua prática, independente, né, do âmbito que a gente está falando. Nesse caso, ele traz isso do ponto de vista do estudante, para o qual é proposta uma ação didática de resolução de problemas. Então, a resolução de problemas ela tem essa potencialidade, né, de desenvolver no estudante esse aspecto reflexivo que vai, né, conduzir ele a uma regulação da sua prática, a uma adaptação dos métodos utilizados. E aí, um dos autores que o texto cita, né, que é Vieira, ele traz 4 níveis de atividades mentais que são envolvidas na resolução de problemas. E aí os 4 são a percepção, a imagem, a simbolização e a conceitualização. A percepção ela estaria relacionada com a síntese da informação, basicamente compreender de maneira inicial, né, o que o problema propõe. A imagem, a reativação da memória, que a gente poderia, no caso, relacionar com a mobilização de estratégias, né? A partir do momento que você compreende a situação, você vai mobilizar estratégias já conhecidas para tentar resolver o problema associado àquela situação. A simbolização, que seria a representação da realidade, e a conceitualização, que seria decorrente das experiências. Então, isso também, de certa forma, está um pouco associado à capacidade de abstração, né? Você interpretar o problema, conseguir aplicar aquilo em diferentes situações a partir de uma experiência que você teve com um problema específico. Então, todas essas estratégias, até brinquei com os meninos, né? Essa parte de resolução de problemas me lembrou muito a época da escrita do TCC, porque tinha muito a ver com as estratégias que a gente analisou, né, na pesquisa. Então, de ponto principal dessa primeira parte, né, eu acho que fica o destaque da capacidade do uso das estratégias metacognitivas no processo de regulação. E aí, né, na sequência do texto, o texto define basicamente 2 tipos de resolução de problemas, né, que seria duas maneiras ali de abordar, que seriam, o primeiro caso, os problemas de lápis e papel e a resolução de situações problemas. Nesse caso, a gente, na prática, sabe, acho que fica bem nítido para nós, né, a diferença entre os problemas de lápis e papel e as situações problemas. Porque quando você recorre para livros, especialmente livros de edições um pouquinho mais antigas, a gente tem lá listas de problemas de física, por exemplo, né? Alguns exercícios, alguns problemas, mas aqueles problemas apresentados na literatura, uma boa parte deles normalmente vai ser classificado como problema de lápis e papel, que vai ser aquele que demanda um procedimento, né, meio que automático. Estaria voltado para o que a gente considera as formas de ensino tradicionais. Então, resolução repetitiva, utilização das mesmas estratégias, e aí você começa a resolver por memorização. Isso seria a classificação, pelo menos assim, de uma maneira bem trocada em miúdos, né, seriam os problemas de lápis e papel. Já as situações problema, elas vão demandar um pouquinho mais do estudante do ponto de vista da compreensão. Então, a análise da situação apresentada e a compreensão de que estratégias podem ser utilizadas para resolver aquela determinada situação. Eles destacam, né, que no caso dos problemas de lápis e papel, os procedimentos eles podem ser conscientes ou não. Então, quando a gente pensa do ponto de vista metacognitivo, né, eu sempre tento trazer isso meio que para aquele aspecto de gerenciamento de uso de estratégias, de compreensão do processo de aprendizagem. O estudante pode realizar essas adaptações, pode escolher as estratégias a serem utilizadas de maneira consciente ou não. No caso das situações problema, naturalmente isso torna a escolha... Existe uma maior probabilidade da escolha consciente, porque vai demandar do estudante a maior capacidade de compreensão, de interpretação, consequentemente, para a escolha dele ser justificada ainda que mentalmente. Então, isso, de certa forma, pode ser considerado, né, um processo de escolha consciente, de escolha ativa. Então,
os estudos de resolução de problemas associando a metacognição nos processos de aprendizagem, no caso das situações problema, induzem a cultura do pensamento, incentivando a criatividade e a motivação. Então, isso, pela exigência que faz do próprio estudante, acaba colocando ele diante de uma situação na qual seria utilizada, né, estratégias mais específicas, e isso incentiva o estudante a utilizar cada vez mais e de maneira mais eficiente essas estratégias. Um destaque do texto, né, que aí ele fala dos acadêmicos que adotam estratégias metacognitivas, mesmo que inconscientemente, resolvem problemas de física ou resolvem problemas de forma mais eficiente que os que não as utilizam. Nesse trecho específico, né, de novo, o texto fala sobre resolução de problemas de física, então, quando ele fala dos acadêmicos, são acadêmicos nessa situação de física. E aí, o uso das estratégias metacognitivas, ele acaba por facilitar o caminho de resolução do estudante e tornar essa resolução mais eficiente. Então, isso encurta o tempo utilizado muitas vezes ou simplesmente torna mais eficaz o processo utilizado pelo estudante. Então, de repente, ele consegue mobilizar estratégias que tenham um maior poder de ajudá-lo durante aquela resolução e tornar, né, mais simples o caminho. Um outro destaque, né, Neto e Valente apresentam uma pesquisa na qual foi investigada a eficiência dos estudantes na resolução de problemas pela proposição de enunciados mais próximos das situações e da utilização de estratégias de aprendizagem metacognitiva. O estudo apontou que, ao se conhecer os recursos metacognitivos desses sujeitos, é possível estabelecer ações didáticas instrucionais orientadas a levá-los a evocar tal forma de pensamento. Então, a partir do momento que o docente, o professor, tem consciência de quais processos metacognitivos são utilizados pelos seus estudantes, torna-se mais simples para ele também desenvolver ações didáticas, desenvolver situações didáticas que vão induzir o estudante a utilizar essas estratégias metacognitivas. Isso, de certa forma, vai ser benéfico para o estudante. Não de certa forma, né? Eu tento evitar ser generalista no caso. Né? A gente não tem como afirmar que em 100% dos casos vai tornar o processo mais eficiente, mas normalmente isso ocorre, né? Baseado nas pesquisas citadas pelos textos e em outras pesquisas já também compartilhadas aqui pela gente no grupo, a gente tem esses indícios, né? O uso de estratégias metacognitivas, ele induz a uma maior porcentagem de sucesso, né, na resolução de problemas. Então, só antes de fechar aqui, né, um outro destaque aqui, eles trazem, se eu não me engano, uma citação de Souza e Fávero, né, onde os autores falam sobre trocas verbais, né, a possibilidade do uso de estratégias na qual o estudante usa o diálogo com um par que tem um maior conhecimento, né, sobre o uso de estratégias metacognitivas. E aí eles conseguiram constatar que na utilização desse tipo de estratégia, onde você coloca, eles chamam de expert, né, um iniciante e um expert em contato, você tem ganhos para aquele estudante iniciante e você também tem ganhos para o estudante, para o expert, porque na troca verbal você viabiliza a ideia de feedback. Então, quando você tem diálogo, né, você consegue demonstrar ali estratégias eficientes, estratégias não eficientes, modelos que funcionaram bem ou modelos que não funcionaram bem. E a partir dessa troca, a partir desse feedback, você consegue gerar ali um processo de regulação das estratégias também. Então, no fim das contas, o processo metacognitivo está muito associado ao processo autorregulatório. O uso de estratégias metacognitivas está muito associado ao processo de autorregulação, justamente por demandar essa compreensão e, ao fim do processo, né, é sempre aquele processo cíclico que vai passar por uma etapa de avaliação onde você precisa considerar tudo que aconteceu e filtrar aquilo que foi eficiente na sua construção e aquilo que precisa ser alterado ou repensado. E aí a gente segue para o próximo tópico. Seria a leitura e interpretação de textos. Quem vai nos ajudar um pouquinho nesse tópico é a Cássio.
Olá. Pronto. Obrigado, Lucas. Pronto, então o segundo tópico, né, a segunda ação, pessoal, é leitura e interpretação de textos, né? Então a autora, ela trouxe esses 4 tópicos, né, e aí, como segundo tópico, ela traz uma discussão sobre como a leitura e interpretação de texto está relacionada, né? Tem relação com a metacognição, né? Cognição, autorregulação da aprendizagem. Então, ela traz todo um apanhado de discussões que a gente vai discutir, vai apresentar aqui. Ela traz, né, inicialmente, que a aquisição de habilidades, conhecimentos, leituras e compreensão de textos como habilidades linguísticas. Ela traz defendendo que essas habilidades linguísticas de interpretar, ler, redigir, devem ser abordadas ou discutidas e implementadas não somente no estudo das linguagens, da área das linguagens, né? No caso, o português, né? Ela defende que deve ser realizado também nas áreas das ciências, em todas as áreas, né? Ciências, matemática, todas as áreas, porque todos os alunos necessitam desse conhecimento, né? E ela diz todas as disciplinas escolares também, né? Não somente para o nível superior. Então, ela já traz um pouco também já traz para o âmbito escolar. E nesse cenário, os estudantes vão se sentir parte atuante da sociedade, quando eles têm a capacidade de interpretar, né, de ler, interpretar e redigir os textos, né, eles já conseguem se sentir parte atuante da sociedade, assim, de acordo com a autora. Você pode passar, por favor, Lucas? Pronto. Aí ela traz em seguida uma citação de Paris, Vassik e Tanner, onde ela diz que, investigando a leitura através de estratégias de aprendizagem metacognitiva, relatam que elas são importantes devido ao fato de que é o leitor quem decide pelo seu uso no momento em que percebe que sua compreensão do texto não está sendo satisfatória. Aí dá início ao processo de monitoramento, né? Um processo autorregulatório. Então, é um processo importante que a autora discute, porque esse processo de monitoramento, ele consequente das suas leituras, do leitor enquanto desenvolvendo esse processo de autorregulação, para proporcionar uma leitura mais eficaz. Então, quando ela diz que é o leitor quem decide pelo uso do momento, né, pelo seu uso no momento em que ele percebe que essa compreensão não está sendo satisfatória. Né? O texto ele é muito fluido, assim, muito bom. Como o Lucas já disse, uma ótima leitura. E ela traz muito essa questão de que quando o leitor sente ali a dificuldade, né, de compreensão, ele já vai desenvolver alguma estratégia. Ele vai buscar desenvolver algumas estratégias. Porém, ela traz também relatos de que, né, tem também o estudante que não vai conseguir desenvolver, vai prosseguir com uma informação errônea, né? E aí você pode só passar para exemplificar. Pronto, aí. É o que ela traz sobre as pesquisas na área, né? Então, elas estão relacionadas a esses processos de compreensão para novatos e experts. Foi o que o Lucas até citou anteriormente, que o texto ele traz uma discussão sobre novatos e experts, e aqui ela traz assim, mais especificamente para leitura e interpretação de textos. E aí, essas pesquisas na relação à aprendizagem metacognitiva, ela traz 2 fatores, né, em relação aos novatos e experts. O primeiro são os conhecimentos prévios, né? Então, compreende-se que os alunos novatos vão ter um conhecimento prévio e os experts também vão estar utilizando-os, né, no seu processo de leitura e interpretação. Porém, esses
conhecimentos eles podem ser advindos de vários momentos, né? E aí, o segundo são as estratégias pelas quais optam durante o processo de leitura, que é o que ela cita em vários momentos, né? São as estratégias que eles vão utilizar durante esse processo de leitura. Né? Aí você pode só passar, Lucas, para complementar. Pronto, então, são os esquemas cognitivos. Então, nesse processo, a autora ela traz o Otero, né? Um autor, eu busquei o artigo, ele traz os esquemas cognitivos. Então, ela observa o que faltam, né? Tem algumas lacunas para esses estudantes e existem alguns fatores, né? Quando se diz no cognitivo, no metacognitivo, que são os esquemas, controle executivo, e aí ela cita alguns fatores, seria a falta de conhecimentos prévios sobre o assunto e os mecanismos ativados serem inadequados para essa compreensão. Em relação à falta de conhecimentos prévios sobre o assunto, o que ela identificou anteriormente, né, ela identifica que ela traz para corroborar, né, essas citações de Otero, né, que é um artigo bem antigo, assim, mais de 30 anos, né, e esses mecanismos que são ativados. É interessante observar que esses mecanismos ativados, né, quando elas dizem que eles podem serem inadequados, né, às vezes o aluno pode identificar uma estratégia, mas ela cita que ele pode não absorver, não pode não desenvolver uma estratégia adequada, né, que possa ajudá-lo, ou seja, ele vai seguir com aquela informação errônea, vai seguir com aquela interpretação de forma inadequada. Né? Aí, oi. Eu acho que também tem a ver com esses fatores são fatores que limitam a compreensão do texto lido, né? Se eu não me engano, tem a ver com isso. Quando acho que o Otero, o autor, ele elenca duas possibilidades que podem vir a atrapalhar o estudante, né, na leitura do texto, na compreensão do texto que foi lido, que seria a falta de conhecimentos prévios sobre o assunto que o texto trata e os mecanismos que ele utiliza não serem adequados, e aí entra, né, de novo o controle executivo, faz o link com estratégia metacognitiva. Isso. E aí nem sempre vai oferecer uma compreensão coerente, né? Aí você pode passar. Pronto. E aí a autora reitera também, né, que se não se trata, né, em relação à leitura e compreensão, interpretação de texto, ela, em todo esse tópico, ela traz essa discussão sobre o conhecimento prévio e os processos, né, que o aluno processo de autorregulação, né, que ele vai ativar as estratégias. Ela diz que não se trata somente do que o aluno não entende uma informação correta, senão de que não dá conta de que não entende. Aí não controla adequadamente sua compreensão, entende corretamente uma informação incorreta com erros que deveria detectar. E aí o aluno pode entender corretamente, né, mas uma informação incorreta, e aí já vai para as estratégias, né? Como esse aluno vai desenvolver suas estratégias. E aí ela observa deficiências nesse tipo de atividade, né? Algumas estratégias que os alunos possuem dificuldades de desenvolverem. E aí ela finaliza o tópico, né, relatando que a aprendizagem depende de quem aprende, né? Ela diz que faltou aos estudantes a tomada de consciência, né? Não havia um conhecimento para aprender, ou que eles estavam ali compreendendo de maneira errada, né? Que é uma aprendizagem vai depender do estudante. Então, o estudante ele necessita desenvolver essas estratégias, né? Essas estratégias de autorregulação, né? Para conseguir ter êxito na sua leitura, interpretação e redação dos textos.
Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Estamos sim. Pronto. Vou dar continuação aqui com a parte de avaliação da aprendizagem. Como a gente já viu, né, nosso capítulo ele vai tratar de algumas ações didáticas orientadas pela metacognição, e é importante que a gente se atente ao fato de que todas essas ações, independente de ser essas aqui do ensino de física, sempre vai estar atrelada, né, vai estar agregado ao processo de avaliação. A avaliação não vai ser algo pontual, não vai ser algo isolado, mas sim algo que vai fazer parte do processo como um todo, né? Um processo que é contínuo e que faz parte do ensino-aprendizagem ali dos estudantes. A autora traz aí para a gente, né, que a avaliação ela vai estar relacionada ali com informações de que o professor necessita para verificar a eficácia da aprendizagem. Bom, esse termo verificar aí, quando se relaciona com a avaliação, ele é um pouco questionável por parte de alguns autores, mas a gente vai seguir as ideias bases da autora do texto. Quando a gente fala em ensino, evidentemente a gente subentende que deve haver uma aprendizagem. Se há um ensino, a busca é para que haja uma aprendizagem por parte dos alunos. Mas como é que o professor pode entender se há ou não essa aprendizagem? Já que não é um processo linear, né? A gente não pode dizer que se um professor ensina, consequentemente, há uma aprendizagem. Não. E aí, a avaliação, ela vai servir, ela vai vir de modo a auxiliar o professor e o aluno a conhecer como está esse processo e vai servir como forma, como um instrumento investigativo diante do processo. E aí a avaliação, né, de forma geral, ela envolve, claro, a análise do docente em relação aos resultados que ele obteve ali diante daquele processo avaliativo. E a autora traz para a gente, né, que há uma tomada de decisão em relação a esses resultados. E a avaliação, de forma geral, sempre foca muito nessa relação entre tomada de decisão. Por quê? Se o professor faz uma forma avaliativa, uma atividade avaliativa, onde ele não reflete sobre os resultados que ele obteve, ele não está muito preocupado com a aprendizagem, por natureza da avaliação. Ele vai simplesmente ou examinar, ou verificar se o aluno tirou 10, se o aluno não passou, mas pouco provavelmente ele não vai se preocupar com a aprendizagem, porque ele não vai dar um retorno, ele não vai redirecionar suas práticas acadêmicas, por exemplo, diante dos resultados que ele obteve. Então, por isso que é importante ter esse redirecionamento diante dos resultados. Quando fala assim desse contexto de avaliação, a gente não está falando que as formas avaliativas elas precisam ser mirabolantes, de outro mundo. Não, pode ser uma prova, pode ser um teste, por mais técnico que seja. O que importa é a postura do professor diante dessas atividades. Quando o professor aplica uma prova, por exemplo, mas consegue extrair dela bons resultados e consegue ou redirecionar os alunos para novas estratégias de aprendizagem, mostrar aos alunos que nem sempre o erro é algo prejudicial, mas que faz parte do processo de aprendizagem, aí sim ele vai estar preocupado com essa continuação da qual faz parte a avaliação. E aí é por isso, né, que quando a gente avalia, a gente ou deveria avaliar, pelo menos, para conhecer os alunos, não somente para classificá-los, para excluí-los como, ou sei lá, bons, ruins, ou burros inteligentes, né? A grosso modo, como acontece, professores têm essa tendência em querer classificar os alunos e usar a avaliação somente para isso, quando, na verdade, ela deveria ser um momento, né, um processo de aprendizagem. Pode passar aí para mim, por favor, Lucas? Agora. Bom, a avaliação, naturalmente, é um processo complexo, até porque envolve pessoas, né? E pessoas possuem problemas, habilidades, competências e realidades sociais distintas. Então, dado isso, todos esses fatores vão interferir na avaliação. Até a forma, né, até a didática que o professor escolhe para abordar ali com aqueles estudantes. Então, por isso que tratar a avaliação não é tratar como um exame, não é um exame, né? Não é sinônimo de exame.
E sim é um processo. E aí a gente tem a avaliação da aprendizagem, e aí alguns autores, inclusive, brincam que é necessário que haja aprendizagem da avaliação, já que é um desafio para os professores. Os professores precisam aprender a avaliar para que haja, de fato, uma preocupação com a aprendizagem e que esse processo ele esteja em função desse conhecimento, do aprender. E aí a autora traz para a gente também as pesquisas de Hoffman, de Jussara Hoffman, que é uma pesquisadora da área da avaliação, e ela traz para a gente um ponto bem interessante, que é o fato de que, quando o professor ele se preocupa, ele age diante do processo avaliativo, apenas com base nas suas próprias concepções do que é a avaliação, ele tende a ser excludente com aqueles estudantes, com aquela escola, porque ele não vai estar, exatamente, ele não vai estar levando em considerações esses fatores socioculturais, didáticos, psicológicos que estão relacionados com o processo de avaliação. Então, por isso que é importante que, eu acho que, retorna o slide aí, por favor, o anterior. Pronto. E aí, quando a autora diz que a avaliação deve promover momentos de diálogo e busca por compartilhar significados, é exatamente isso, de que o professor deve tratar os alunos e o processo de avaliação a partir de uma perspectiva ativa dos estudantes, que eles também possam interferir, dar ideia sobre aquele processo, para que, de fato, não se torne uma atividade que exclua. Pode passar, Vici, por favor. Pronto. E aí, exatamente, a gente vai entrar nessa ideia de avaliação e metacognição. A avaliação ela vai se relacionar, né, com a metacognição no momento em que ela possibilita o aluno a fazer escolhas, né, se autoconhecer, refletir ali diante daquele processo. A gente já viu que a avaliação ela deve ou pode promover um momento de diálogo. Então, quando o professor ele abre o espaço, abre a turma, para que os alunos consigam dar suas opiniões sobre os processos, dizer quais atividades eles se sentem mais confortáveis de realizar, se eles se sentem confortáveis em fazer seminários, por exemplo, aí sim a gente vai estar envolvendo a metacognição, já que o aluno vai ter uma postura ativa na automonitoração, né, do seu ato de aprender. Pode passar, Lucas, por favor. E aí, a autora traz para a gente os estudos de Borges, Coelho e Júlio, uma pesquisa, na qual, né, eles estimularam alguns estudantes a escolherem determinadas formas de avaliação que eles se sentiam mais confortáveis, né, que atendiam a algumas características pessoais. E, como resultado, os autores mencionam que o tipo de avaliação realizada permite contemplar as habilidades e capacidades individuais dos estudantes, assim como os induz a realizar essas atividades com maior desempenho. Na prática, né, por exemplo, o professor pode identificar que há diversas turmas com diversos indivíduos com características distintas. Alguns alunos, vão ser mais comunicativos, vão gostar de seminários, por exemplo, enquanto outros vão ser mais introvertidos, vão gostar mais ali de uma prova escrita, de algo que não tenha tanta exposição. Então, é importante que o professor, né, tenha essa postura ética de ser justo e buscar a melhoria da turma, até porque o processo de avaliação ele não deve ser algo para selecionar, mas sim para fazer com que os alunos aprendam. Se o professor puder conhecer as realidades e o que os alunos se sentem melhor, ótimo, maravilhoso, até porque o objetivo deve ser, antes de mais nada, a aprendizagem. Notas, resultados em vestibulares, deve ser uma consequência desse processo. Se o aluno conseguiu ter uma aprendizagem significativa, ótimo, esses bons resultados vão vir como consequência, mas nunca deve ser o objetivo central. E é isso, eu acho que Tainara vai dar prosseguimento agora.
Pronto, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre a ação atividades experimentais do laboratório didático. Tidas como indispensáveis na construção de conhecimentos científicos, favorecendo que esse processo seja realizado pelo estudante, mostrando-lhe que o conhecimento científico não decorre de verdades estabelecidas e inquestionáveis, mas se trata de um processo em construção, reelaboração. Então, esse trechinho estava lá citado no texto que a gente leu. Então, vale importante ressaltar, né, que as atividades experimentais, elas, pelos especialistas, elas são consideradas, sim, uma atividade didática, na qual ela vai ser indispensável para a construção dos conhecimentos científicos. E como os colegas já falaram, principalmente, já que esse texto é mais ligado diretamente à física, então, principalmente quando a gente trata da disciplina de física, é uma atividade indispensável para que a gente consiga aí, construir esses conhecimentos científicos. Então, é importante também, né, que os próprios estudantes eles consigam aí em busca dessa construção desse conhecimento e que eles entendam também que isso é um processo que vai estar sempre em construção. E tem uma citação aí de Pinho Alves, 2000, que diz assim, Pinho Alves, ele menciona que o laboratório didático precisa ser entendido como mediador do discurso construtivista do professor, atuando como objeto didático e não apenas como objeto a ensinar. Então, passa aí, por favor. Esse laboratório didático ele vai proporcionar aos estudantes, né, uma vivência diferente. Desde a parte que o estudante ele vai lá, manuseia aqueles instrumentos, olha, observa tudinho, até com as atividades que possam despertar nesses estudantes uma curiosidade maior e uma vontade também maior de aprender, né? Então, quando ele cita atividades experimentais, é bom ressaltar que ele está citando assim, para não limitar apenas essas atividades dentro do laboratório. Ele trata atividades experimentais para que possam ser realizadas atividades também no externo ao laboratório. É bom ressaltar também, né, destacar aí, a importância do professor ele organizar as ações didáticas dele de modo metacognitivo, que é o que o Lucas já explicou. Passa aí, por favor, Lucas. Pronto, por exemplo, uma atividade experimental. A gente começa sempre assim, digamos, pela execução da tarefa, não? Então, é importante a monitoração, que é o processo que a Cássio já citou. Então, quando a gente começa a colocar em prática aquilo que já tinha sido planejado, a gente começa a manusear aqueles equipamentos. Então, a partir daí, os estudantes vão começando a construir os seus conhecimentos, né? Interagindo com os colegas, porque, assim, geralmente essas atividades experimentais são realizadas em grupo. Então, começa se manuseando os equipamentos, conversa com os colegas, conversa com os professores, vão vendo aí quais as principais, quais as formas, as possibilidades que eles têm de resolver aqueles problemas. Então, eles começam conversando consigo mesmo, depois debate com os colegas, e aí, será que isso aqui está certo? Será que isso aqui não está? E esse resultado que encontramos, e aí, agora, qual o processo daqui para frente? Será que está dando certo? Não está? Mas muitas das vezes a gente está fazendo atividade experimental e encontra resultados absurdos. Aí, meu Deus, como é que pode ser isso? Então, esse monitoramento, né, revisando sempre os resultados que a gente encontrou, ajuda muito os estudantes, assim, a ficarem bem atentos com os resultados, debater muito com os colegas. Então, essa parte de revisar cada etapa que foi sendo construída e debatendo, refletindo sobre o que os estudantes estão tentando responder é muito importante também. E é importante também, né, que os alunos eles consigam identificar se estão no caminho certo ou qual é o melhor caminho que vai levar eles a conseguir alcançar os objetivos, né? Porque não é pegar a atividade e fazer de qualquer jeito que vai gerar aí um aprendizado, um conhecimento qualquer. Então, depois de realizar essa atividade, né, a gente tem também, como dentro do metacognitivo, a avaliação. É revisar aí essas ações que foram executadas, avaliar o que eles fizeram, como que foi feito. Aí essa identificação aí desses caminhos, até chegar à conclusão da compreensão do conhecimento, né? No decorrer da realização daquela atividade. Quando eu peguei para estudar, que a gente estava debatendo esse tópico com os meninos, eu estava lembrando de um professor no ensino superior, que foi meu professor de física experimental, Emanuel Félix, né? É muito importante de ressaltar, porque quando eu estava lendo, eu só me via na mente ele. Então, quando a gente pegava aqueles instrumentos, começava a manusear, desenvolver aquelas atividades, que encontrava os resultados, mas professor isso, professor aquilo. Então, essa parte de refletir, de fazer o estudante refletir sobre o que ele está encontrando, debater com os colegas. Então, as atividades dele eram todas centradas assim. Então, um exemplo muito importante que vale citar, que marcou muito assim no ensino superior,
E quando eu estava lendo esse texto sobre as atividades experimentais e a metacognição, só consegui lembrar do professor Manuel, ele é muito importante nessa construção. É isso. E aí, eu vou aproveitar que o slide está nessa página, né? Como eu disse a vocês, Neto não pôde estar com a gente hoje, mas aí esse material tinha sido organizado aí por ela, a gente complementou para a nossa socialização, e aí ela trouxe alguns exemplos, né, de situações de atividades experimentais fora do laboratório, né? Todas essas atividades foram desenvolvidas em sala de aula e a primeira numa feira de ciências, mas que trouxeram essa possibilidade do contato com o objeto, da curiosidade, né, de entender o processo, e isso tudo, né, reflete no processo metacognitivo do estudante. Então, para além das portas do laboratório. E Tainara falando aí, eu também lembrei, né, Tainara, quem nunca pegou o experimento do pêndulo e a gravidade deu 17, 19, e aí você para e começa a se perguntar por quê? Né? O que foi que eu fiz errado? O que é que está errado no caminho? Então, sempre existem ferramentas e métodos que eles são capazes de despertar no aluno um processo reflexivo, onde você vai alcançar um resultado e aí você, às vezes, foge um pouquinho do padrão de certo e errado e para mais para se preocupar com o processo, né? O que deu certo e o que não deu certo, e aí você não olha somente para o resultado. E a partir do momento que o estudante consegue olhar para o processo em si, a probabilidade dele conseguir desenvolver estratégias metacognitivas eficientes vai ser cada vez maior, porque aí você tem esse questionamento, tem a avaliação do método utilizado, e isso vai levar a uma reflexão que, consequentemente, vai fazer a pessoa adaptar para melhor o seu processo de aprendizagem. E eu acho que é isso, né? Muito bom. Eu acho que o livro está, assim, digamos, tendo começo, meio e fim, né, bem focado na questão da metacognição. Eu ia fazer uma pergunta, né, para vocês, se fazia sentido isso, para vocês que já estão em sala de aula. E aí, quando Tainara dá o depoimento dela, né, sobre como o Manuel tratava as atividades na escola, então já dá para a gente uma clareza de que realmente faz sentido, né? Tanto é que marcou Tainara por conta disso, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho mais vocês, assim, até vocês que fizeram esse estudo desse capítulo, como é que vocês sentem isso e quem ouviu agora esse compartilhar, como é que vocês percebem, se faz sentido ou não essa preocupação em trabalhar com coisas que promovam a metacognição, né? Como é que é isso? Acho que não dá para fugir dela, né? No fim das contas, de repente a gente trabalha às vezes sem conhecer o conceito, mas querendo ou não, o trabalho didático, o trabalho do professor, ele vai ser, quando for bem executado, ele vai estar voltado para promover metacognição, ainda que o professor não tenha consciência de que ele está fazendo isso. É bem isso mesmo, né? Se o professor é aquele que ajuda o aluno fazendo mais pergunta do que dando resposta, né? Ele já está fazendo esse movimento metacognitivo na cabeça da criaturinha que está ali na frente dele. Eu morro de rir com os meus alunos, porque às vezes a gente apresenta um conceito novo, vai abordar um conteúdo novo, e aí eles jogam uma pergunta e eu devolvo outra pergunta para eles. Oxe, professor, você não devia responder as perguntas da gente? Eu digo, eu tô aqui para fazer vocês pensarem. Aí lança outra pergunta e vai entrando em cima uma da outra. E aí você começa a conseguir, no debate, chega uma hora que ele se toca que ele sabia do que de onde você precisava que ele chegasse. Só que se você entregar a resposta de cara, você vai matar a graça do negócio. É isso mesmo. Tem isso, né? E às vezes a gente tem uma coceirinha na ponta da língua para dar a resposta, né? O que Robson falou também é muito verdade, né? O momento constrangedor do silêncio, ele faz a língua coçar para você pular a parte e ir lá e falar.
É um exercício, nada fácil, não entregar a resposta. Agora, com relação à avaliação, né, que a Emily trouxe, eu acho que o ponto da avaliação é um ponto muito, digamos, eu acho que ele permite que o processo se dê por inteiro, né? Não só quando você faz uma avaliação pontual, mas principalmente quando você faz uma avaliação formativa. E eu acho que ele é o grande calcanhar de Aquiles na formação docente. Nós temos até uma disciplina nas licenciaturas aqui do CA, que é a avaliação da aprendizagem. Mas você aprende mais sobre avaliação, você aprende do ponto de vista teórico da avaliação, mas você é mais marcado pelas avaliações que você enfrenta no curso, né, do que, às vezes, pela disciplina de avaliação. E, como foi dito, né, os professores precisam passar por um processo para aprender a avaliar, né? Mas não é fácil pedir a um professor que aprenda mais sobre avaliação. E acho que todo o contexto também, né, professora, às vezes não favorece. Eu, por exemplo, pegando uma situação da minha realidade, a minha escola, a escola onde eu trabalho, ela de certa forma é regida por um documento que vai lá e diz, olha, você é obrigado a usar um desses 5 modelos aqui. Então, assim, você tem que se virar dentro daquilo para ser diferente dentro daquilo. Porque não pode fugir da orientação normativa. Ana Fátima. Gente, mais algum comentário, mais alguma colocação sobre esse capítulo? A Milena, não sei se ela está aqui, acho que já caiu. Ela ficou da leitura desse capítulo também, porque tem um pessoal do RP que foi intimado também a fazer a leitura de alguns capítulos. E a Milena estava na leitura desse capítulo. Ela estava aqui na reunião no começo, mas agora já não estou vendo mais. E do próximo capítulo, então, que está por conta do Everaldo, tem o Thierry e a Daisy, né, que são do... Desde aqui, Thierry também estava, mas agora nesse momento não está. Lucas, mais alguma consideração a fazer? De minha parte, não. Não. Se os colegas quiserem ainda contribuir com alguma coisa também, fica à vontade. Mas nosso resumo era esse. Então, tá bom. Se ninguém mais tem nada a considerar sobre esse capítulo, vamos para o último capítulo, Everaldo, capítulo 7. Oi, estou aqui. Bora? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Bem, como é que foi feita a nossa divisão? Não foi feita. Simples assim. Mas em conversa assim, com os meninos, né, a gente se articulou. Aí Robson fez o mapa. Robson, tá por aí, meu jovem? Dá algum sinal de vida, por Tô por favor. aqui. Pronto. Já pediu para o especialista fazer, né? Com certeza, né? Tem especialista de mapa conceitual, eu vou estar quebrando a minha cabeça? Não vou, tem que otimizar, tem que ser expert, né? Uhum. Mas vamos lá. Aí a gente fez a leitura, aí o Robson ele fez um mapa conceitual. Então, como é que vai ser nosso ritmo de apresentação? Eu vou fazer alguns comentários breves agora sobre o capítulo. O Robson vai trazer o mapa, tá? Então, ele vai fazer a leitura, já que foi ele que fez o mapa e tudo mais. E aí a gente vai intercalando a nossa apresentação e discussão, tá certo? O nome do nosso capítulo, o último capítulo do livro, é Proposta de Estruturação para as Atividades Experimentais Metacognitivas. A Tainara, né, trouxe o exemplo dela, o exemplo de Manuel, como isso cativou. No meu caso, foi só trauma e gatilho, sabe? Foi lendo o capítulo, lembrando das minhas aulas de física experimental, e foi só trauma, gatilho e ansiedade, certo? Aí eu vou pedir para o Robson compartilhando o mapa logo, que já deixa prontinho aí na tela. Bem, minha gente,
quando eu estava lendo o capítulo, né, me lembrou muito a pesquisa que eu fiz no mestrado, né? Aí vocês podem estar se perguntando, tá, bicho, mas o que é que tu fez no mestrado? Eu nem sei quem é tu, vai, fala aí. Bem, no mestrado, eu desenvolvi um questionário autorregulatório para ser associado às atividades de escolha e resolução de problemas, tá? Então, esse questionário, ele foi adaptado, né? Eu fiz ele, adaptei e implementei, né, nas atividades lá do pessoal. E aí eles respondiam esse questionário em alguns momentos, tá? De preferência associados com a resolução de problemas e também com a questão da prova, né, da própria disciplina. E na época eu estava fazendo estágio de docência com o vulgo doutora Caligares aí, tá certo? Então, assim, os meninos, eles respondiam parte do questionário antes da prova, né, uma semana antes, respondiam parte do questionário, né, durante a prova, e respondiam a outra parte do questionário, que foi dividido em 3 partes, né, vocês podem perceber, depois da prova, certo? E a ideia é que esse questionário, ele desenvolvesse habilidades autorregulatórias nos estudantes. Quando eu fui para o capítulo 7, né, eu comecei a ler, a autora, né, a Rosa, ela fez basicamente a mesma coisa, só que ela fez um questionário metacognitivo. Então, ou seja, ela não focou tanto nas questões, digamos assim, mais pessoais do estudante, como eu foquei, como aquelas questões de motivação, de autorrealização, de crenças de autoeficácia, não. Ela foi mais para a área da metacognição, tá certo? E aí, já vou colocando também algumas leituras minhas aqui também. Eu achei fantástico a sacada dela de colocar esse tipo de questionário associado às aulas experimentais, né? Bem, as minhas experiências com física experimental, principalmente no ensino superior, foram traumáticas, sério. Até hoje, se alguém vier com aquele experimento de Maxwell e Morley, né, com aquele divisor de feixes, eu juro que eu jogo uma bomba, porque aquilo ali foi traumático, né? Mas, assim, eu achei fantástico ela ter feito essa sacada, e aí já vou colocar também outra leitura minha, que eu espero muito que atualmente, né, Caligares que está aí no curso, que o curso ele tenha se articulado um pouco melhor nesse sentido, porque eu vejo que a formação, pelo menos a que eu tive, eu me senti fazendo 3 cursos em um, né? Então eu tinha as disciplinas do cunho específico, né, as partes de física específica, as disciplinas experimentais e as disciplinas de metodologias de ensino e de formação de professores. E muitas vezes essas disciplinas não conversavam, tá? Quando a gente vai ler o capítulo aqui, a gente vai ver que durante as propostas da autora, né, tem um momento da proposta lá que ela vai colocar, né, a questão de contextualizar, a questão de unir, né, os conhecimentos prévios e as outras formações que o aluno tem. No curso de formação de professores de física, né, especialmente falando das minhas experiências, foi bem difícil, porque eu não senti essa articulação, sabe? Eu acho que é um calo aí também que a gente vai ter, que os professores, espero eu, que consigam pensar em articular isso um pouco melhor. Também tem a questão da avaliação, que os meninos estavam colocando, eu acho que é um ponto extremamente importante de se pensar, né, de se revisitar, porque eu paguei disciplina de avaliação na graduação, paguei no mestrado também como eletiva, e assim, atualmente eu estou na mesma esfera que Lucas, então parte minha está dividida, porque eu preciso seguir um documento que me diz que eu tenho que aprovar todos os alunos. A minha outra metade está desesperada de ódio, porque não é bem assim. A gente sabe que tem que ter, não é ser ruim ou ser bonzinho, né? É ser condizente com as questões de avaliação. Mas vamos lá. Então, o capítulo 7, né, ele já começa trazendo para a gente algumas coisas dos outros capítulos, né? Ele vem comentar que a metacognição, ela é um ponto muito importante, né? Um ponto potencializador da aprendizagem do ensino e também do ensino de física, tá certo? E essa questão
do pensamento metacognitivo, né, desse uso recorrente desse tipo de pensamento, que quando você compara os alunos chamados de experts, né, com aqueles alunos chamados de novatos, é esse ponto, né, essa questão do uso da metacognição que dá esse salto aí, que dá essa diferença entre o expert e o novato, tá? E aí, o capítulo 7, ele vai apresentar, né, um estudo, ou melhor, estudos feitos na tentativa de colocar, né, atividades e estratégias metacognitivas dentro de atividades experimentais, tá bom? E ao longo do capítulo, né, lá pertozinho do final do capítulo, o texto ele vem trazer os estudos de Rosa, especialmente a sua tese de doutorado, né, que aí ela vai colocar alguns elementos metacognitivos, né? Ela vai trabalhar também com roteiros ou questionamentos metacognitivos, que também são chamados de guias, que aí ela vai tentando colocar dentro do roteiro experimental. Então, por exemplo, nas aulas de física experimental, né, o que se deveria receber era um roteirozinho bonitinho, né, com as etapas, os procedimentos, os objetivos e tal. O que a Rosa fez foi criar questionários metacognitivos, né? Criou questões para mexer com essa questão da metacognição. Questão para mexer com questão foi tenso. Ela criou questionamentos para tentar mexer com essa esfera metacognitiva e colocou esses questionamentos junto do roteiro experimental. Então, o menino, né, já vou dar o spoiler aqui, o menino ele vai trilhando todo o caminho, né, do experimento, fazendo lá as etapas, mas ele, ao mesmo tempo que ele faz esse caminho, ele esbarra com questionamentos que vão mexer com a sua metacognição. Poxa, será que está dando certo? Né? O que é que eu sei? Será que a minha teoria, será que os conhecimentos que eu sei vão dar conta de resolver o problema? Vão dar conta dos objetivos? Então, é bem por aí que o capítulo se desenrola, tá? E aí, vamos lá, começar a leitura do mapa. Robson, e aí, vamos embora? Vamos embora. Deixa eu só dar um pouquinho mais de zoom, né? Peraí. Melhorou? Melhorou sim. Melhorou. Pronto. Então, quando a gente fala de metacognição, né, a autora ela vai trazer muito, né, a questão do pensamento metacognitivo, desenvolver esse pensamento no aluno. Porém, né, o que leva em conta nesse pensamento metacognitivo, pensar de fato, né, sobre as questões da cognição, seria o envolvimento dessa fase de antecipação, né? Então, o aluno começar a, de fato, a utilizar cada vez mais essa fase. Que nesse caso, né, seria, por exemplo, dividir-se em analisar o problema, estabelecer quais objetivos são os ideais para a resolução desses problemas, quais estratégias também são estratégias poderosas para utilizar. Então, é mais ou menos isso. E a autora ela vai defender, né, que essa fase de antecipação, geralmente, ela é mais valorizada, né, e mais vista nos experts. Né? Então, os experts têm essa, digamos assim, esse diferencial sobre os novatos. Então, para falar um pouco da metacognição, né, ela traz aqui os elementos cognitivos, que nesse caso seria monitoramento, né, avaliação, a estratégia, a questão de pessoas, né, e tarefa. E justamente essas três partes aqui, estratégia, pessoas e tarefas, está ligado à fase de antecipação. Então, o que eu notei no artigo é que ela começa a falar das etapas do ciclo de Zimmermann, sem sequer citar ele. Então, a gente vai ver que quando ela começa a dividir essas atividades, a gente vê cada elemento, né, bem definido lá de trabalho, cada etapa desse ciclo. Me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu não vi ela dizendo que seria um ciclo, né? Mas ela trabalha bem essas etapas. E aí, esses elementos cognitivos,
ela defende que devem agregar, né, na questão da experimentação, porque ela diz que muitas vezes a experimentação está detrida, né, à questão de estar lá só como uma receita de bolo. Então, ela acha que deve ter, né, um fomento ao pensamento metacognitivo nessa experimentação, porque ela defende que a experimentação tanto vai ser importante para a aprendizagem de física, né, como também a elaboração, né, desses conhecimentos específicos. Então, a experimentação, ela defende que deve, né, abranger as ferramentas cognitivas, que são várias, mas no caso do trabalho dela, ela utilizou dos questionários metacognitivos, que miravam, né, esses elementos cognitivos aqui, que se encaixam no ciclo autorregulatório. E esses questionários, eles vão possuir um viés de reflexão, né, do estudante de fato refletir sobre o que está fazendo e traçar, né, as estratégias, os objetivos, e também a parte operacional, né, de como operar de fato. E tudo isso era feito a partir de pit stops. Né? Ela dividiu essa parte em 3 etapas, que justamente a primeira etapa contemplava essa antecipação aqui, que seria a tarefas, as pessoas e as estratégias. Então, a primeira etapa eles realizavam essa atividade, posteriormente faziam uma pausa, né, refletiam sobre, e depois iriam para a segunda fase, que seria o monitoramento, que de fato é quando eles começam a realizar a atividade. E ao final, né, a terceira fase seria a questão da avaliação. Então a gente vê que está bem definido os ciclos nesse pit stop. E esse questionário metacognitivo, né, ele tem o objetivo de estimular a autonomia do estudante e o pensamento cognitivo. E com isso, ele privilegiaram, né, a autonomia do estudante. Então, essa autonomia, ela defende que não seja feita de uma vez. Né? Então, ela dividiu isso em níveis também. Então, ela percebeu que tem alunos que são mais autônomos e tem alunos que são menos autônomos. Então, ela percebeu que fazer essa separação também é importante. E essa autonomia, ela é importante para, né, possibilitar uma autorreflexão. O estudante, de fato, começar a refletir, né, sobre suas ações, atitudes, estratégias. E aí, essa inserção, como eu disse, ela defendeu de ser de forma gradual, porque de forma gradual, ela almeja, né, que o aluno seja autorreflexivo, mas também ele alcance, né, habilidades autorregulatórias. E com o passar do tempo, a tendência é que, de fato, haja uma migração de responsabilidade. Então, o professor, né, tem uma postura da qual dê mais autonomia ao estudante e está lá, né, como um mediador do conhecimento, estabelecendo os objetivos para os estudantes. Então, oi? Posso falar um pouquinho agora? Pode sim. Não, eu vou deixar tu termina o raciocínio aí. Que eu... Não, é isso mesmo. Vamos embora. Ó, vamos lá, né? Quando a gente faz a leitura do capítulo, né, a gente que fez aí, né, uma caminhada pelos estilos de autorregulação, a gente sente, né, que parece que ela está falando do ciclo do Zimmermann e tudo mais. Mas ela não pegou essa referência do Zimmermann justamente porque ele é mais voltado para a ideia de autorregulação. Ela foi para o lado da referência mais raiz, que é a referência de metacognição, que, se eu não me engano, são os estudos de Flavel e outro sujeito lá. Né? Aí, quando ela traz também, né, quando o capítulo ele vem trazer essa questão das aulas experimentais e dos roteiros experimentais, né, ela, pelo menos assim, para mim, ela traz uma discussão muito válida, porque, veja, essa questão, né, do roteiro experimental ser uma receita de bolo, e aí já vou começar a brigar daqui. Aí lá vou eu mexer nos meus traumas, né, que é aquela coisa do professor de física experimental, por exemplo, achar que só porque tem um roteiro lá pronto, bonitinho, acabado, vai tudo acontecer do jeito que está no roteiro. E não vai. Certo? E assim, se espera que tenha, porque é necessário ter um planejamento, né, especialmente para uma aula de física experimental. Mas o que me incomoda muitas vezes é você ter, um professor que é muito rígido com essa questão do planejamento, então se qualquer coisa dá errado, é culpa do estudante. Vamos devagar, que a história não é bem por aí. Ou então, né, e aí eu vou mexer um pouco nos meus traumas,
pegar um professor, ó, tá aqui o roteiro, vocês sabem ler, vocês já estão no final do curso, basicamente já são professores, montem o experimento e eu vou estar ali na minha sala tomando meu café, certo? Aí também é o outro lado da faca que, assim, acaba com o estudante. E aí eu falei do meu trauma com o experimento lá do divisor de feixe, porque foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Ele, o professor em questão, deu um roteiro, deixou a gente lá na sala, só, tá aqui o roteiro, tá aqui o experimento, montem, alinhem as coisas, façam as medidas, eu vou estar ali na minha sala tomando café, depois que terminar, vocês podem ir embora, sabe? E só foi trauma, né? Essas questões, né, de física experimental e das atividades experimentais, elas têm que ser muito mediadas, né? E aí eu acho incrível também quando o capítulo ele traz isso, né? Que a gente tem esses extremos, né, do professor que é muito rígido com a questão do planejamento, então qualquer coisa que der errado, que der diferente, tá errado e é tudo culpa do aluno, ou então o professor que simplesmente é largadão e deixa o aluno a Deus dará, e vem ainda dizer que isso é para autonomia do estudante, né? Ainda tem a audácia de jogar isso na minha cara. E ela vem também, né, aí a proposta do trabalho da autora, né, que é discorrida aí no capítulo, é de propor atividades que façam uma migração da responsabilidade do professor, então de um professor um pouco mais, digamos assim, um domínio em mais etapas de processo, e aos poucos ele vai passando algumas dessas etapas, algumas dessas responsabilidades para o estudante, né? Então, para ter esse auxílio, né, para desenvolver esse trabalho, o Robson já comentou aí que a autora ela trabalha com questionamentos metacognitivos, né, que aí já comentei também, que seria uma espécie de questionário, tá certo? Só que aí esse questionário ele é dividido em momentos, da mesma forma que eu fiz na minha dissertação, e esses momentos eles são intercalados ao longo de todo o processo experimental, ou seja, desde a aula conceitual, teórica, depois na questão do planejamento do experimento, do objetivo e tudo mais, desde também até o momento da execução do experimento e depois da questão dos resultados. Então, a autora, ela elaborou uma série de questionamentos que visam a trabalhar a metacognição, separou isso em blocos e colocou esses blocos em momentos estratégicos da aula experimental, tá certo? E aí o texto ele comenta que esses momentos, né, que o estudante para pensar um pouquinho sobre o que é que ele está fazendo, se está dando certo ou não, e por quê e tudo mais, eu chamo de pit stop, né, a parada aí. E aí esses questionamentos, né, essa série de questionários foi dividida em 3 blocos, né? Aí chama de questionamento metacognitivo. Então, o primeiro bloco de questionamentos que a autora trouxe, ele abordou alguns aspectos. Então, pessoa, tarefa, estratégia e planificação, né? Ou seja, toda aquela fase de planejamento, né, de você entender a tarefa, o que é que vai ser feito. Quando ela fala pessoa, né, eu logo imaginei que ela iria falar um pouquinho de autorregulação e trazer as questões realmente pessoais do estudante, né, aquelas questões de motivação e tudo mais. Mas não foi isso, porque ela não está trabalhando especificamente com autorregulação, e sim com metacognição. Então, quando a autora traz, nesse primeiro bloco, a questão de pessoa, é mais na ideia do estudante se questionar, né, do que ele aprendeu da teoria. Né? Poxa, será que eu entendi o conteúdo? Será que eu entendi a teoria que vai embasar essa atividade experimental? Então, são esses tipos de questionamento que vão estar presentes nesse primeiro bloco, tá? Pessoa, que é para o estudante parar para pensar, para ele buscar os conhecimentos prévios que ele tem, para saber se ele entendeu de fato o conteúdo, se ficou alguma lacuna ou alguma dúvida. A tarefa, né? O que é que ele vai ter que fazer, por que ele vai ter que fazer, né? As estratégias, né? Então, como ele vai fazer essa tarefa, e a planificação, o plano de ação, né? Quem vai de fato executar, se está em grupo, se é individual, e por aí vai, tá certo? Ela também trouxe no segundo bloco, né, a questão da monitoração. Então, o sujeito ele vai ter esses momentos de pensar, né, de
e de desenvolver essa esfera metacognitiva, não só no momento antes de começar a prática experimental, mas no momento durante também, né? Que aí Lucas trouxe a questão, né, de, poxa, você faz o experimento todinho lá do pêndulo e quando chega faz o resultado lá da gravidade da 17, né? Mas aí a autora tem uma sacada que, poxa, não é preciso você esperar o resultado do experimento, não. Muitas vezes, quando o negócio está acontecendo, você já sabe que vai dar problema, se tem alguma coisa errada. Então, por isso que ela coloca também, durante o experimento, né, durante a realização das atividades, essas questões de monitoramento, né, que vão mexer aí com a metacognição do menino, para saber, poxa, será que o experimento está se comportando certinho, direitinho? Será que o que eu estou fazendo está sendo certo? Né? Para não ter que esperar o resultado final e ver que deu problema. E aí, né, falando de resultado final, ela vai trazer, né, a questão da avaliação ao final da atividade e ela vai tentar fazer com que chegue aquela questão da discussão dos resultados. Porque muitas vezes, né, nos relatórios de física experimental, pelo menos eu estou falando das minhas experiências, tá? Vocês podem ter tido outras experiências melhores, que com certeza tiveram. Mas, assim, nas minhas experiências que eu tive, era muitas vezes o resultado seco e acabou, né? E aí o professor ele não dava abertura para a gente tentar discutir o resultado e o que é que ele significa. Porque muitas vezes a ideia de discussão de resultado é você tentar dizer, deu certo por causa disso, ou então, deu errado por causa disso. Pá, acabou. Porém, discussão de resultado, eu acho que vai muito mais além disso aí, tá certo? Então, a autora, ela colocou esses blocos de questionamento, né, e foi dividindo dentre todas as etapas aí do processo da aula experimental. E quando eu falo assim de processos da aula experimental, eu estou falando do quê, na verdade? A Rosa, ela veio propor um modelo onde a gente tem algumas etapas, ela colocou algumas etapas, e eu vou ler aqui para vocês, tá? Porque são muitas. Que são a contextualização do conhecimento, então aquele momento lá que o professor ele dá aquela aula teórica que vai embasar teoricamente o experimento e a atividade, o objetivo da atividade, a apresentação da atividade e do equipamento, que também é outro ponto que toca um pouco no calo, porque muitas vezes os professores já chegam tal equipamento montado, né, e a gente sabe que aluno, especialmente aluno do ensino da educação básica, gosta de mexer, gosta de catucar, né? Se vê um negócio que pisca, brilhando, que pega fogo, aí é que ele vai querer botar o dedo mesmo. As hipóteses, né? O resgate do conhecimento, então, para trazer também um pouquinho do que o aluno já sabe, né? E aí a autora, segundo consta aqui no capítulo, depois desse levantamento, né, de toda essa questão aí inicial, ela já coloca o primeiro momento, para aí o aluno pensar, poxa, será que eu tenho bagagem suficiente para poder dar conta do experimento? Será que eu aprendi a teoria direitinho? Será que eu tenho todas as fórmulas, todo o conhecimento necessário para poder dar conta do que eu vou fazer? Sim, depois de discutir com a turma e tudo mais, aí começa a atividade, né? E durante a atividade, a autora já coloca também o segundo bloco de questionamentos para ver, para o estudante, né, pensar se ele realmente está fazendo tudo certinho, direitinho, ou então o que é que está acontecendo e tudo mais. Depois os resultados e depois mais um bloco de questionamentos para ver se os resultados, né, a discussão que eles tiveram foi uma discussão legal, se faltou alguma coisa, deixou a desejar e por aí vai. Então, seria basicamente essa ideia, né, que o capítulo traz, né, de como a autora criou esse bloco de questionamentos para mexer com a metacognição, separou esses questionamentos e colocou dentro dos momentos da atividade experimental. Sempre para o menino estar fazendo a atividade, mas ao mesmo tempo ele ter uma parada, um insight, algum momento de reflexão, aquele momento lá que bate a bad, que você pensa na vida, que você pensa o que é que eu estou fazendo aqui, tá certo? Então foi basicamente isso aí que a autora fez. Passado isso, né, o capítulo traz para a gente alguns outros modelos, né, modelos de como usar essas atividades para poder migrar a responsabilidade do professor, né, para o estudante de forma gradual, porque
O capítulo ele vem discutir não apenas a questão da atividade experimental em si, mas de como eu posso usar isso, de desenvolver a metacognição do aluno, para também tornar ele um sujeito mais autônomo, né? E aí eu vou deixar a Robson continuar a leitura do mapa, porque eu já falei demais. Bom, esse processo gradual, ele vai ser dividido em 3. O primeiro seria a atividade de autonomia controlada, que seria o primeiro nível. O segundo seria a atividade de autonomia vigiada. E o terceiro seria a atividade de autonomia avaliada. Então, qual é a diferença de um para o outro? É justamente a questão da delegação, né, da migração da responsabilidade. Então, a primeira etapa, a atividade de autonomia controlada, o professor ele vai estar mais presente, vai estar mais perto, né? Então, vai ajudar os estudantes nesse processo. E aí, ele vai caracterizar, né, pelos estudantes de fato que estão iniciando nesse processo de autonomia. Com isso, vai priorizar que eles consigam, né, refletir sobre os processos viciados. Já na segunda etapa, seria o processo de autonomia vigiada. E nesse caso, né, o professor já vai diminuir, né, as interferências durante a experimentação. Então, com isso, né, eles querem que os estudantes, né, priorizam que os estudantes eles tenham, né, essa tomada de decisões. E a partir disso, controlar o controle e a execução das atividades. Então, já dá um pouco mais de responsabilidade para os estudantes. Quando a gente parte para o último nível, nesse caso, ele vai delegar quase todo. Eu coloquei todo, mas na verdade é quase todo a questão do controle e execução da atividade. Porque ainda assim é responsabilidade do professor estabelecer, né, quais são os objetivos a ser alcançado. Então, mas nesse caso, né, o professor ele já não vai interferir tanto como nos outros processos. Então, o esperado nessa última fase é que os estudantes né, eles façam de fato por conta própria e contemplem, né, de fato essa migração da responsabilidade, lógico que com a presença do professor. Então, nesse caso, vai priorizar de fato a transferência da responsabilidade. Eu acho que é isso. Mas alguns meninos querem. Fala, Caio. Boa tarde, pessoal. Tu consegue me ouvir? Sim, sim. Sim. Basicamente, foi isso. Só que o que eu tive um conjunto de indagações foi a seguinte. A primeira, quando a autora vem trazer, que ele dá assim, atividades experimentais. O estudante, como foi citado aí, ele vai ter o quê? Ele vai ser taxado a seguir a um conjunto de procedimentos, que é o que a gente chama de receita de bolo, para que no determinado momento final da atividade ele chegue a um resultado. Aí o que eu vejo que a autora veio trazer foi a questão da autonomia. Quando ela traz essa parte da autonomia, ela diz assim, certo, eu vou aliar atividades experimentais à metacognição. Como é que eu vou ter um resultado positivo a partir disso? Aí ela faz o jogo com a questão do capítulo anterior. Ela traz os alunos novatos e coloca de encontro com os alunos experts. E o que ela diz com esses alunos novatos? Ela diz que vai ter uma maior dificuldade de aprendizagem, ela até usa Sternberg para poder citar, e ela diz ainda que o quê? Que esses alunos experts, eles vão ter, antes de qualquer coisa de agir, eles já vão ter uma consolidação de como fazer estratégias para resolver nessas atividades experimentais, certo? Feito isso, aí é onde ela entra, a pergunta dela é onde ela tenta aliar essa parte da metacognição com a atividade experimental. Outra coisa que eu vi também, quando ela cita assim, certo, a metacognição vai ser um mecanismo potencializador. Quando ela trouxe isso, ela elencou duas coisas de cara. Ela veio dizer, eu quero que vocês identifiquem os conhecimentos específicos dessa disciplina e outra coisa, eu quero saber os meios que levaram vocês a entender o que vocês vão fazer e qual a abordagem experimental que vocês vão ter. O que eu quero que vocês façam é parem e reflitam, que futuramente ela vai chamar como os pit stops, mas não vou entrar nisso agora.
Então, quando ela vem contribuir com essas partes, eu achei interessante, aí ela diz, não, esse é Rose 2011, beleza? Aí ela diz o seguinte, eu vou agora vou trazer 2 autores, que seria Flávio e Brown, da minha tese de doutorado, e vou melhorar o que eles têm a dizer sobre. Aí vou agora citar o quê? Os elementos metacognitivos. O que são esses elementos metacognitivos, como o Robson citou? Esses elementos metacognitivos, eles são agregados nessa atividade experimental que eu tinha citado aqui a vocês anteriormente, que seria um conjunto de procedimentos que o professor não ia dar autonomia a esse aluno, beleza? Quando ele traz esses elementos metacognitivos, ele vem trazer sobre a pessoa, a tarefa, como vocês podem ver aí, a estratégia, a planificação, a monitoração e a avaliação. E o que ele traz? Ela quer centralizar uma proposta didático metodológica para que, em certos momentos da atividade, o aluno venha a ter questionamentos metacognitivos, certo? E o que é esses questionamentos metacognitivos, afinal, que a autora traz? Esses pensamentos metacognitivos, esses questionamentos, na verdade, ele vai fazer eu, sujeito, que estou numa atividade experimental, eu vou fazer uma interlocução comigo mesmo para saber o que eu sei e o que eu não sei, que é onde entra a parte da metacognição, eu ter conhecimento dos meus conhecimentos, de uma forma brusca, posso dizer assim, e a partir dessa interlocução, eu vou me indagar, eu vou criar pensamentos que vai ser roteiros guias para saber como eu vou me lidar no decorrer dessa atividade experimental, certo? Tudo tranquilo até aí? Estão conseguindo compreender? Alguma dúvida? Vou pegar o silêncio como sim, beleza? Então, só que assim, o professor, quando ele vai desenvolver isso no aluno, essa autonomia, ele vai ter que ser, como é um aluno que ele vai ter uma dificuldade, que ele está aprendendo a lidar com essa autonomia, ele vai ter que ser enfático no momento que ele vai fazer esses questionamentos metacognitivos. Aí é onde a autora retorna e cita um cara chamado Xin, é algo assim. Quando ela diz isso, ela diz, o professor vai ter consciência desse ato, e em certos momentos ele vai enfatizar esses questionamentos para que esse aluno venha se autorrefletir e a partir desses questionamentos ele constitua nessa didática metodológica algo que o ensino-aprendizagem venha a ser esboçado, elaborado, beleza? Outra coisa que ela traz é esse questionário como uma ferramenta cognitiva. O que é que eu posso trazer sobre ele? O porquê ela diz isso. Aí é onde ela traz a questão do pit stop, que ela diz que nesse questionamento serão três paradas, sendo questionamento 1, isso são guias metacognitivos, certo? Ou também ela chama pit stop ou guias metacognitivos, e ela diz que no decorrer que o aluno vai avançando nessa atividade, ele vai, tipo, um grupo de trabalho, é necessário que fez o primeiro momento, que eu vou dizer a vocês, que o Job citou aí no mapa conceitual. Fez o primeiro, verificar, o primeiro questionamento, verificar como ele está sabendo, como ele está fazendo, e a clareza das opções do que é preciso fazer nessa atividade, certo? Como fosse, eu acho que foi Everaldo, que ele disse assim, quando ele cita, nesse primeiro momento, pessoa, tarefa, estratégia e planificação. A pessoa vai ser eu, como estudante, com relação aos meus conhecimentos, certo? A tarefa vai ser a atividade experimental, as estratégias que eu vou utilizar para fazer essa atividade experimental e esse planejamento para poder ter no decorrer, vou avançando gradualmente nessa atividade, beleza? Só que antes disso, é importante o aluno ter uma pré-análise dessa atividade experimental. É onde ele vai entrar com a questão a contextualização do conhecimento, o objetivo que essa atividade experimental vai estar fazendo para mim, certo? As hipóteses levantadas, o que está dando certo, o que não está e por quê, além de ter o resgate de um conhecimento necessário. O que vai precisar de conhecimentos anteriores
para que eu venha fazer de uma melhor forma essa atividade, entendeu? Que no final, no terceiro questionamento, vai bater os resultados. Acho que foi Tainara que citou, quanto assim, foi Lucas, eu acho, da gravidade bater 17. O porquê, mas a gente vai entrar agora. Então, nesse bombeamento de questionamentos, é importante que o professor venha se enfatizar e dizer assim, aluno, eu vou pedir que agora você pare e reflita se você está ciente do que vai fazer, quando eu contextualizo todo o meu conhecimento, se o que precisa para fazer essa atividade experimental, certo? E como essa atividade experimental ela vai ser realizada. Outra coisa que eu trago vai ser na questão 2, é quando ela vai trazer a questão da monitoração. E o que vai trazer? Ou seja, o nome já é autoexplicativo. Vai ser a monitoração, vai ser o monitoramento das ações da execução dessa proposta experimental, certo? Então, esses estudantes, ele vai ser necessário que, nesse momento, ele revise suas ações e, assim, ter uma forma de agir. Minhas expectativas que eu criei nesse experimento estão sendo condizentes, eu estou conseguindo alcançar os objetivos propostos. Então, aí é que está. Então, essa análise da execução do meu procedimento, que ela diz que ela usa uma palavra muito, em vez de ser concomitante, ela vem trazer eu acho que quando ela diz isso, é para contribuir também com a questão de saber se essas estratégias, o que pode acontecer de errado, meus erros de parâmetro de desvios e os desvios de medida e como as possíveis distorções que podem ter, uma gravidade de 17. Se eu tivesse analisado isso anteriormente, eu poderia ter não chegado no final do meu experimento, eu tenho que voltar tudo isso, vou ter que repetir, embora que eu venha a alternativa do erro. Isso vai ser construtivo, mas assim, eu fazendo essa monitoração das minhas ações, isso vai me facilitar que futuramente eu não preciso voltar tanto, beleza? Outra coisa que ela vai trazer é a questão que ela encerra na questão dos pit stops, né? Dos guias, é o terceiro, quando ela vai trazer a avaliação, certo? Quando ela diz avaliação, ela quer que o aluno ele entenda o que está sendo realizado. E quando ela vem dizer isso, no sistema avaliativo, ela cita três pontinhos básicos. Ela diz quais foram os meios que foram realizados para obter esse resultado, certo? Como o aluno consegue entender aquele feito, ou aquele experimento, e outra, se o resultado ele vai ser condizente, vai ser o esperado, ou responde às expectativas, o objetivo dessa atividade, desse estudo, certo? Eu achei interessante essa parte. Só que ela traz, posteriormente, uma indagação. Qual? Ela diz assim, certo, foi feita uma seleção, eu estou utilizando uma ferramenta didática, só que agora eu quero o quê? A identificação da forma de como essa ferramenta didática foi utilizada e outra, como essa elaboração dessa proposta didática metodológica, ela teve uma organização nessa atividade. Aí ela diz o quê? A falta de identificação desses estudantes com atividades que promovam esse feito reflexivo e a possibilidade dessa autonomia cognitiva. Ou seja, como eu vou identificar esse estudante com essas atividades? A falta de identificação, quando eu vim trazer, eu tinha ligado ela assim, certo, mas a atividade não está sendo elaborada e ela vai estar o nome, tal aluno vai ter tal, se dividiu em grupo, alguma coisa assim. Mas a falta de identificação que eu entendi, pelo menos quem pode até me ajudar, é como o aluno vai conseguir elucidar isso nele. A falta de identificação dele nessa questão reflexiva. E isso, o aluno tem que estar também sendo coerente consigo mesmo, ele tem que estar sendo honesto, tem que estar sendo sincero. Porque eu posso passar uma atividade e ele, não vou assinalar aqui só para marcar a carga horária ou algum feito. Então, quando ela trouxe isso, aí onde ela cita a parte, ela dá uma retomada, o que são essas atividades experimentais, que elas vão estar ligadas ao quê? Geralmente as atividades experimentais, elas vão estar ligadas aos princípios físicos que a gente estuda teoricamente, e através de uma abordagem metodológica, agora eu vou ter a receita de bolo, ou como ela diz na questão do laboratório, o cookbook. E ela diz o quê? Ou seja, o papel do estudante
vai ser seguir um rol de instruções que ela nomeia ao chegar a um resultado experimental, que é o chamado receita de bolo, só que sem qualquer autonomia, perdão, desse aluno. E sem despertar também algo no seu âmbito cognitivo, certo? Aí é onde ela cita Pinho Alves, em 2000. E eu acho, aí, pelo menos só para elucidar dessas 3 partes, que eu achei bem interessante, eu trouxe para vocês. Estou disposto a alguma dúvida. E aí ela sai dividindo, como o Robson bem apresentou no decorrer, sobre a atividade vigiada que ela sai trazendo. Então, eu encerro minha apresentação aqui, mas eu achei interessante essas 2 indagações, quando ela traz, tenta linkar essa parte da metacognição com as atividades experimentais e como a dificuldade que ela tem de como identificar esses alunos na parte que vem a repercutir sobre a reflexão desses próprios alunos e a possibilidade dessa autonomia cognitiva. Alguma dúvida? Estou disposto aqui. Por mim foi tranquilo. Quer dizer, Caio falou muito bem, né? Ele conhece o sujeito aí é de alto nível. E como sempre, eu gosto de ler as coisas e depois ficar matutando aqui com o tic-tac, que é o nome dos meus 2 neurônios. E aí tem uma série de coisas aí que eu acho que vale a pena a gente pensar, né? O primeiro, um ponto aí muito interessante, é a questão do engajamento do estudante, né? Que o Caio colocou, porque, infelizmente, a gente vive uma cultura, né, muito midiática de que os experimentos têm que ser uma explosão nuclear, basicamente, na sala de aula. Tem que tocar fogo, tem que ter fogos de artifício, tem que chamar a atenção, né? E muitos, ou alguns dos experimentos não são tão assim, né? Não tem essa quebra de expectativa, então o estudante já fica desmotivado. Então, é um trabalho para a gente pensar, uma coisa assim para a gente pensar também em maneiras de, primeiro, de inserir as atividades experimentais nas aulas, né, que aí na educação básica a gente sabe que muitas vezes é complicado, por N questões, né, questões de governo que exige isso, exige preparação para Enem, preparação para avaliação externa, não sei o quê, papapá. E a gente aí tenta fazer um trabalho de formiga, colocando uma pitadinha de uma coisa diferente para ver se o negócio flui. A outra coisa também que vale a pena, né, o que eu acho interessante da gente pensar também, é que todo o trabalho falou na questão de desenvolver a metacognição nos estudantes e tudo mais. E quando eu lembrei que Caligares falou no começo da reunião de hoje, que talvez um dos maiores calos que a gente tem seja a avaliação, isso me faz pensar também que a gente tem que, ou deveria se investir na construção do pensamento metacognitivo do professor. Porque ele deveria parar para pensar um pouquinho se aquilo que o que é que ele sabe, né? Se realmente dentro do contexto do momento, se isso está dando conta. Porque, lógico, é um dos grandes calos, porque é muito complicado você chegar para um sujeito, para o seu colega de trabalho, muitas vezes, dizer, ó, eu acho que talvez tu deveria repensar aí as tuas crenças ou as tuas coisas, né? Talvez, será que não vale a pena você repensar, né? E quando ele não tem essa esfera metacognitiva, né, tão aflorada, tão desenvolvida, aí ele se fecha naquele mundo dele, naquela coisa rígida e só o que ele sabe é o correto e tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, você não é um físico, né? Se você não respondeu Moisés, você não é um físico, né? Como eu já escutei. E outra coisa também que me faz pensar muito é na questão de como que as atividades experimentais, quais são a importância dela hoje em dia, né? Se ultrapassa a questão midiática. Eu falo muito da questão midiática porque o meu namorado, o TCC dele é um pouco nessa linha, sabe? Ele está analisando postagens de Instagram que tratam dessas questões de experimentação e de fake news de conhecimento científico, sabe? E quando você vê no Instagram, as coisas são, assim, maravilhosas e tal, não sei o quê. Quando você chega para a sala de aula, você passa uma noite vendo uma bolinha e para lá e para cá, né? É meio desestimulante. E outro ponto também que eu acho que vale a pena também depois a gente pensar é do trabalho da Miriam, que eu estou acompanhando, que é sobre feedback, né? Eu acho que valeria muito a pena o aluno ter a possibilidade de dar um feedback e o professor também estar receptivo a esse feedback, né? Que muitas vezes, na maioria dos casos, não acontece, né?
acha legal uma aula ou tal, mas muitas vezes a gente só comenta com nossos colegas e existem várias questões aí também a se trabalhar, né? O professor também receber um feedbackzinho sobre a aula dele. Então, assim, pano para manga a gente tem. Muito ainda. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Olá. Não, eu gostei bastante da apresentação de vocês aí. Essa questão das etapas de autonomia, né, no processo, tem um pouco a ver também com aquilo que já coloca a própria Ana Maria Pessoa de Carvalho, né, com relação ao problema, né, quer dizer, um problema aberto, como é que você pode trabalhar? E também tem as etapas, tem um momento, ela acho que divide em 4 níveis, né, tem um momento onde o professor ainda participa de quase todas as etapas, até o final, onde o professor participa, acho que da primeira e da última, no sentido de apresentar o problema e, no final, de participar dessa socialização da resposta do problema. Mas essa questão realmente da autonomia, e não sei como é que ela coloca aí nesse capítulo, eu acabei não lendo, mas a Ana Maria coloca que você não vai conseguir trabalhar um problema onde você vai ter 100% de autonomia se esse aluno não passou pelas outras etapas ainda, né? Então, penso, por exemplo, que numa disciplina que seja de experimentação ou uma disciplina de física que você consiga trazer experimentação ao longo do ano, você pode começar com processos, né, de autonomia mais, como é que é o nome? Só sobe um pouquinho aí, Robson, para ver Controlada. de autonomia controlada, e depois vai caminhando ao longo do ano letivo, né, para um processo de autonomia final lá, que é o avaliada. Avaliada. Então, que é uma maneira até de perceber se os alunos vão ou não se engajando nesse processo de autonomia. Porque muitas vezes eu já vi assim, gente falar assim, não, a experimentação é digamos, a caixinha de Pandora, né? Com experimentação você vai resolver todos os problemas da aprendizagem, e a gente sabe que não é isso. Eu estava pensando exatamente isso agora, do quanto que a gente endeusa muito a experimentação, sabe, das questões aqui de ensino de física, particularmente. E, de novo, só me deu gatilho da graduação, né? Eu participei do PIBID, que é o Programa de Iniciação Bolsa Docente, e muitas vezes era só a questão da experimentação, sabe, de puxar o experimental. É uma coisa importante, mas ela não é salvadora da pátria também, não. Eu acho que vale você procurar mesclar e usar outras estratégias que também dão trabalho, né? Estava discutindo essa semana também a questão de jogos, né, em sala de aula, que chamam muito a atenção, mas tem uma linha muito tênue, né, entre a diversão e o viés pedagógico, né? E aí essa articulação aí para o professor fazer dá muito trabalho. Sim, Até porque, se não for bem trabalhada, né, como o Everaldo disse, muitas vezes os alunos veem a experimentação como uma brincadeira. Então... a experimentação até, por exemplo, se ela não soltar fogos já é difícil, né, Everaldo? Ela acaba nem chamando muita atenção, né? Ela tem que ter alguma coisa que visualmente, às vezes, chame atenção. Mas ela não pode ser só isso, né? Por exemplo, é muito comum, às vezes, os estudantes levarem a experimentação como uma estratégia, e aí quando você pergunta assim, o que é que você percebeu? Eles falam assim, os alunos ficaram super entusiasmados, animados, motivados, mas e do ponto de vista da aprendizagem, né? Então, essa questão até que Caio estava colocando, de fazer as perguntas, né, de promover esse processo, sem isso, não dá certo, né? E mesmo quando o Everaldo comentou, né, que tem que ter um roteiro e tem que ter as questões metacognitivas para você pensar sobre o que está fazendo.
senão não dá certo. E uma maneira até seria também montar um Vedigal, né, do experimento, para você entender o que é que você usou, por que você usou, né, por que você usou essa teoria e não outra, né, que resultados você obteve. Então, é isso. Acho que encerramos aí com chave de ouro essa leitura em curadoria. Penso que foi muito interessante, porque apesar dela ser muito próxima da autorregulação, a gente percebe que ela quase nunca, ela trouxe o Zimmermann ali no capítulo 4, mas ela não aprofunda muito. Então, assim, a gente percebe que os movimentos metacognitivos para acontecerem, eles têm em si aquele ciclo autorregulatório, né? De que você tem que se monitorar, tem que fazer monitoração do pensamento, tem que fazer planejamento, tem que fazer avaliação dos resultados que você obteve. Então, é muito próximo, mas é interessante que a gente consegue ver essa diferença. E do mais, Everaldo, eu só tenho a dizer para você que a gente ainda não conseguiu mudar, principalmente no que diz respeito aos laboratórios de Física 1 e Física 2, a gente ainda não conseguiu mudar o modelo de ensino, né? Caio deu até uma risada ali. Eu acho que a gente vai conseguir mudar esse perfil um pouquinho mais para o laboratório de moderno, até porque chegaram os materiais novos, que um projeto do João Eduardo conseguiu a verba e os materiais chegaram, mas com certeza mudar a metodologia dos laboratórios é necessária. Mas não sei se a gente consegue mudar enquanto temos alguns... Sim, porque foi aquilo que eu comentei, né? Acredito que a gente aqui discute muito essa ideia de metacognição, de autorregulação, mas falta também o pessoal que forma os professores desenvolver essas habilidades, sabe? Porque discutir avaliação é sempre complicado, mas é necessário. E talvez isso não acarretasse o que a gente tem nos cursos, né? Muita taxa de evasão, muita taxa de migração também. E aí, quando tu falas da questão do livro em si, né? Não aprofundar muito na autorregulação, eu acho que eu acho que pode até ter sido um acerto dele, né? De trazer essas questões metacognitivas para gradualmente, né, evoluir para uma coisa de autorregulação, porque a autorregulação em si é muito complexa, né? Quando você coloca a parte pessoal, né, do sujeito no processo, é uma coisa muito mais complexa, vai demandar muito mais tempo. Lógico que a metacognição também demanda um tempo da gota serena. Mas quando parte com essas questões até meio pessoais, né, e nos tempos que a gente está, né, de como é que eu posso dizer, liquidez das relações, sociedades e tudo mais, é bem mais complicado. Mas eu achei que o livro, se ele traz esse acerto também, e vale muito a pena. E fico triste de saber que o nosso curso ainda está um pouco amarrado nisso, né? Porque a gente está precisando de professor de física, não é brincadeira, sabe? É desesperador. A palavra é essa, é desesperador. Você está na educação básica e você vê muito... O pessoal não está olhando mais a licenciatura em física, né? Já não olhava muito. Agora está olhando a licenciatura cada vez menos, né? Eu vi uma matéria esses dias, eu não lembro de qual revista foi, mas a matéria falava da questão de um possível colapso na formação de professores, porque o pessoal não está mais querendo ir para a licenciatura, né? E é bem complexo essas questões. Pronto, um exemplo disso foi aqui. Eu acho que a matéria pode ter sido até aqui de Alagoas, Everaldo, que nessa última chamada deixou de entrar 500 alunos na licenciatura. No caso, sobrou vagas, né? Você quer dizer pessoas que não passaram ou pessoas que passaram, mas não assumiram? Eu acredito pessoas que passaram e não assumiram, né? Porque, no caso, ficou mais de 500 vagas sobrando para as licenciaturas na UFAL. Foi coisa do tipo. Eu vou procurar aí e mando no grupo. Tá.
Mas é isso mesmo. Tem que melhorar a profissão, né? Quer dizer, dar melhores condições, melhor salário, principalmente, e melhores condições de trabalho na educação básica, para que a licenciatura seja uma profissão mais atrativa, né? Senão, é difícil. Apesar de que ela já faz muita diferença, né? Quer dizer, eu acho que muita gente que fez licenciatura hoje é profissional efetivo, né, de algum estado, já tem uma diferença enorme na possibilidade de vida, né? E acredito que aquilo que a gente já discutiu, também dá uma olhada para esse ensino superior, porque devastador. É devastador você ver, pelo menos assim, das experiências que eu tive e que eu ainda acompanho ainda de muitos amigos, dizendo, eu só estou empencado em tal disciplina porque eu não consigo passar com tal professor, porque não dá. E eu entendo, eu sei a disciplina de trás para frente, o conteúdo de trás para frente, mas quando chega na prova daquele sujeito, não vai, sabe? Então, assim, são várias questões. E é ainda pior ainda quando você vê um espaço de formação de professor onde o sujeito não para pensar o que ele está fazendo, né? Ele tem essa cabeça dele fechada há décadas e milênios e acha que esse é o único jeito e que se você não for desse jeito, você não é um professor, você não é um físico. Então, é tenso. Vou aquietar aqui meu espírito de militante, senão vai até depois. Não, é tenso sim. Já peguei muita briga nesse núcleo de formação docente por conta disso. Mas, pessoal, eu acho que encerramos aqui. Esse ano foi um ano de muitos estudos, né? Muitos projetos também, muitas realizações, conseguimos participação em eventos aí, e eventos inclusive para o ano que vem, né, como o IPEC, participamos do IPF, participamos do CONID, foi CONID, é isso? Então, acho que a gente conseguiu bastante coisa. Agora, as próximas 2 semanas, vocês curtam bastante o sábado com suas famílias, com seus amigos, né? Ok, Manuel. Até. E curtam as férias de janeiro também, a gente não vai fazer encontro em janeiro. Para quem está aí fazendo TCC e que nem a Cássio que está fazendo análise, se precisar, entre em contato, tá, Cássio? A gente agenda uma conversa sem problema em qualquer momento. E em fevereiro, eu queria ver como é que a gente começava. Então, o Tiago também está fazendo, né? Está fazendo TCC, tá, o Caio está fazendo TCC. Quem precisar, entra em contato pelo WhatsApp e a gente agenda uma conversa. E para fevereiro eu queria que quem está aí na boca de defender começasse a apresentar seus trabalhos, né? Então, acho que o primeiro é a Cássio, depois tem o Elvis, depois daí tem os meninos que estão no TCC, o Caio, o Thiago. Daí a gente poderia começar a discutir um pouquinho o resultado de vocês. Isso ajuda também a melhorar até a escrita. Tá certo? O Robson, ele tá escapando, assim, porque tá bem no meio termo, assim. Mas, Robson, é legal você apresentar seu projeto que você vai qualificar. Não escapei, não escapei. Então, tá bom. Falando alguma coisa aí, Lucas? Vou parar a gravação aqui.